Boa noite, pessoal. Mais um vídeo aqui, Cláudio X. Hoje é 3 de dezembro de 2018. Queria começar agradecendo a todas as pessoas que já se inscreveram no nosso canal. Conseguimos alcançar hoje 164 pessoas inscritas. Acredito que a nossa mensagem está conseguindo alcançar uma boa quantidade de pessoas. As pessoas estão começando a compreender a importância desse movimento, onde ninguém larga a mão de ninguém e é um movimento espontâneo, tá, da sociedade civil organizada, da militância do PT, a militância progressista de esquerda, que vê no boicote ao consumo e no boicote ao governo Bolsonaro uma forma de enfrentar essa violência que é o governo Bolsonaro, é a ascensão do neofascismo, que é representado por essa figura que foi eleita no último mês de outubro, na última eleição presidencial. Tá? Eu queria agradecer a todo mundo que comentou no último vídeo, queria agradecer ao perfil Cine Trindade, está sempre conosco, comentando, ao Mark, que, enfim, mais uma vez deu sua contribuição. Queria destacar aqui o comentário de Rosângela, que ela fala que está comprando na feira os produtos alimentícios e aboliu completamente o supermercado e zero compra em lojas. Isso aí é importante, acho importante a gente diminuir o consumo nas grandes lojas, né, nos grandes varejos, optar por compras em pequenos mercados ou em feiras de bairro e zerar qualquer tipo de compra supérflua, como roupa, sapato, enfim, serviços com bares, restaurantes. Vamos tentar eliminar isso ao máximo possível para atingir o grande capital. Tá? Josilane Santos, queria agradecer, a Adriano, a Carmen Guimarães, sempre conosco, Lula Livre, sem consumo. Ao Adriano Lula Haddad, que é lá do 247 também, que fala que a esposa dele se inscreveu, mas que não, o YouTube não contou, então pede para ela se adicionar novamente, se inscrever novamente. Pode acontecer algum erro na hora da atualização, tá bom? Bom, hoje já com muita coisa do ponto de vista econômico e da conjuntura. Esse final de semana também aconteceu muita coisa, eu queria comentar um pouco aqui. Então, por exemplo, hoje, nessa reportagem aqui do Estadão, traz a notícia que fala que a agência de risco, né, a Standard & Poor's, ela indica a seguinte afirmação, né? Bolsonaro precisa aprovar rapidamente reformas impopulares, diz a Standard & Poor's. Você lembra que essa agência foi a mesma que rebaixou a nota de crédito do Brasil, né, que é aquela nota que indica o quão bom pagador e quão seguro é o pagamento da dívida por aquele país aos seus credores. Ela fez questão de rebaixar o Brasil duas vezes, né, no curto período do governo Dilma, do segundo mandato, e quando a dívida pública ainda era bastante, enfim, inferior à que é hoje no governo Temer, e foi um dos instrumentos de pressão do mercado financeiro para derrubar a presidente Dilma e impetrar o golpe de 2015, 2016. Mas o que eu achei importante salientar nesse comentário é que o mercado começa a exercer sua pressão em cima de Bolsonaro para adquirir aquilo que foi acordado, né, com grande capital, com a mídia corporativa, que é extrair dos direitos trabalhistas a principal fonte de lucro dos donos do poder. Né? A burguesia brasileira, junto com outros países, elas começam a ver no custo da produção como a grande fonte do seu lucro. Do contrário, seria investir em novas tecnologias, investir no aumento da produtividade. Ela percebe que uma forma mais rápida de aumentar os seus lucros é reduzir o custo da produção, e esse custo da produção é retirado essencialmente, né, com essa nova mentalidade, do custo da folha de pagamento do trabalhador, dos direitos e garantias que o trabalhador possui. Então, se retirando esse direito, ele aumenta o seu lucro, já que diminui as receitas relacionadas à produção. Desculpa, aos gastos relacionados à produção. Bom, então essa pressão do mercado ela começa a aparecer de forma mais incisiva com a agência de Standard & Poor's
afirmando de outra maneira de que, caso não haja a aprovação das reformas, o enfrentamento das reformas e das pautas impopulares pelo governo Bolsonaro, há um risco de um novo rebaixamento, certo? Um novo encarecimento dos empréstimos que o Brasil toma e também da sua dívida, que é isso que faz quando a nota de crédito do Brasil é rebaixada. Então existe essa pressão agora financeira, do mercado financeiro. Ao mesmo tempo, a Folha de São Paulo traz que Jair Bolsonaro deverá ter uma base aliada instável no Congresso Nacional. Nessa reportagem, a Folha de São Paulo fala que dos 15 grandes partidos que compõem a Câmara, apenas 3 se dispõem a efetivamente estarem inseridas na base de apoio do governo Bolsonaro. Além do PSL, que é o partido do Bolsonaro, seria o DEM, que hoje possui 3 ministros praticamente certos no governo Bolsonaro, e o PTB de Roberto Jefferson. Fora eles, esses 3 partidos, todos os outros partidos teriam, enfim, ou uma oposição ferrenha, que é o caso dos partidos de esquerdas, como o PT, e PSB e PCdoB, e os partidos ditos de centro iriam negociar pauta a pauta, como o PSDB, o PPS, iriam negociar pauta a pauta, não teria automaticamente alinhado com o governo Bolsonaro. A gente sabe que para reformas de alto impacto, como, por exemplo, a reforma previdenciária, é preciso alterar a Constituição, o que necessitaria de uma votação qualificada de 3/5 do Congresso Nacional. E isso precisa de muita força política, que é o que não está parecendo que vai possuir o governo Bolsonaro. E isso pode estar, né, explicando, ou pode ter explicado, um leve recuo na retórica de Bolsonaro de enfrentamento àqueles que pensam diferente a ele. Como vem nesse Twitter que ele lançou ontem, que diz que Bolsonaro pede a adversários que abandonem o ódio sem necessidade. Ou seja, ele começa a acenar com um discurso de conciliação, pedindo que os seus adversários se desarmem politicamente, que se desfaçam de um discurso, um suposto discurso de ódio, para que as pessoas possam conversar dentro de um ambiente amigável e chegar no consenso que seria a aprovação das reformas da Previdência e outras que vão ferir de morte os direitos trabalhistas. Então eu acho que o governo Bolsonaro começa a perceber que vai ter uma dificuldade muito grande, tá, de administrar os desejos da classe política. Ao mesmo tempo, a conjuntura internacional começa a ficar cada vez mais difícil. Hoje, uma notícia que veio da cúpula do G20, que os Estados Unidos chegou num meio acordo com a China em relação às tarifas de importação, o que trouxe ganhos para o mercado financeiro, mas que distensiona um pouco a relação entre China e Estados Unidos, o que pode acabar prejudicando as nossas exportações. Então, todo esse quadro, ele desenha uma atuação de que a gente, como atores dos movimentos que vão pressionar o governo Bolsonaro, temos matéria-prima suficiente para acreditar que esse governo vai ser um governo estável e que a gente vai ter plenas condições de, quando chegar o momento, ir às ruas, né, e trabalhar o máximo para a derrocada desse governo. E isso parte, mais uma vez, do meu ponto de vista, de um enfraquecimento do governo Bolsonaro até o limite. Esse enfraquecimento ele vai partir principalmente de um enfraquecimento da economia, através de um boicote ao consumo e um boicote ao governo Bolsonaro. Tá? Antes disso não, mas eu queria falar um outro ponto. O tempo ele é muito curto aqui nos meus vídeos, então eu queria somente destacar 2 outros pontos que aconteceram hoje, que foram 2 entrevistas que foram dadas hoje na TV Brasil 247, uma pelo Breno Altman e outra pelo Wagner Freitas, que é o presidente da CUT. Tá? Em relação à entrevista do Breno Altman, eu aconselho fortemente que vocês tenham a oportunidade de assisti-la. Ele faz uma análise primorosa da conjuntura internacional, passando pela ascensão da extrema-direita na Andaluzia, através de um movimento chamado Vox, que conseguiu lugar no parlamento espanhol. Ele conversa um pouco sobre a crise dos coletes amarelos na França, cuja narrativa já está começando a ser tomada um pouco pela extrema-direita também, da Marine Le Pen.
que é a libertação, o movimento pela liberdade nacional. E ele traz também uma conversa em relação à resolução, né, do PT, do Diretório Nacional do PT, que exclui uma suposta autocrítica que, do ponto de vista dele, eu concordo plenamente, não passa de uma barganha da mídia corporativa, de que o PT assuma crimes que não cometeu, assuma de que a narrativa, por exemplo, do golpe impetrado na Dilma, não foi golpe, de que a mídia não teve nada a ver com isso, que o judiciário do Brasil é imparcial. Então, é essa autocrítica que a mídia corporativa exige do PT e que o PT, acertadamente, do nosso ponto de vista, do meu, e eu concordando com o Breno Altman, não fez e não deve fazer, certo? E aí ele fala também de que forma se faz o enfrentamento para essa ascensão neofascista. Esse enfrentamento da ascensão neofascista deve surgir de uma maneira extra-institucional, porque dentro das instituições, o que o fascismo faz é justamente cercar essas instituições que outrora compunham o Estado soberano. Por exemplo, judiciário, mídia, poderes executivo e legislativo. Então, o primeiro passo do fascismo e do neofascismo é atacar essas instituições. Então, o movimento deve partir de fora desses muros dos poderes constituídos, ou seja, de dentro da sociedade organizada, através de um movimento espontâneo, que, do meu ponto de vista, o mais correto seria fazermos esse boicote ao consumo, e daí sim pressionar para a derrocada desse tipo de forma de fazer política, que é esse neofascismo que vem emergindo na sociedade mundial, né? Não só no Brasil, o Brasil é apenas uma consequência do que está acontecendo no restante do mundo. Em relação ao Wagner Freitas, da CUT, eu queria só chamar a atenção, e também está disponível lá no site da TV Brasil 247, eu queria somente destacar o fato, né, e das palavras do Wagner Freitas, de quando o Estado, de como estariam as organizações da CUT para libertar o presidente Lula, conclamar a população a ir às ruas. Ele fala claramente de que aquilo que a gente já vem comentando aqui, que o que está sendo feito é uma costura entre os partidos de esquerda, entre os movimentos sociais de esquerda. Existe um calendário a ser cumprido no próximo ano, quando e somente quando forem colocadas as questões das reformas na pauta do Congresso. Então, para quem espera um chamado dos sindicatos, e a CUT é o maior sindicato do Brasil, o mais ligado ao PT, então, para quem espera um movimento dos sindicatos que chamem aí as ruas, que invada a Polícia Federal, que pressione o Supremo, tudo isso eu acho que é esperar muito e é exigir demais de Lula, que está preso há 250 dias em Curitiba. A organização tem que partir de nós, da militância, da base do Partido dos Trabalhadores ou de simpatizantes, para que o movimento de resistência realmente aconteça. Tá bom? Eu queria, mais uma vez, lembrar que amanhã a gente vai estar fazendo o primeiro dia de consumo zero, tá? Para pressionar e como forma de simbolizar amanhã o julgamento do habeas corpus pela segunda turma do Supremo do presidente Lula, tá? Eu não acredito que esse habeas corpus venha a ser aceito por aquilo que a gente já vem conversando aqui, o golpe e o judiciário está com golpe até o final, até o fim das consequências. Existe essa conversa de que o presidente Lula teria que aceitar uma prisão domiciliar para que isso fosse concedido, o que, do meu ponto de vista, ele remonta um pouco a questão da autocrítica. Caso Lula solicite uma prisão domiciliar, seria o mesmo que admitir que cometeu crimes. E aí a mídia corporativa estaria isenta de qualquer responsabilidade por uma prisão injusta. Eu não concordo, eu sou da corrente que não concorda com essa prisão domiciliar. Eu acho que a gente tem que ir até o fim pela liberdade de Lula a partir da comprovação da sua inocência, que a gente sabe que existe. Tá bom? Amanhã tem mais vídeo. Sem Lula livre, sem consumo. Um abraço, pessoal. Boa noite.